Olá de novo. Bom, quando a gente fala da sociologia, ela vai se formando enquanto disciplina no século XIX, ao longo do século XIX, né? Mas quando a gente está falando do contexto, então, da realidade social e dessas mudanças que culminaram na formação da sociologia, a gente está falando de um período um pouco anterior, né? Especialmente do final do século XVIII e do século XIX, tá? Então, concentraram as principais mudanças sociais que levaram à sociologia. Então, como eu estava dizendo, a sociologia ela começa a se formar na Europa, a partir de uma série de mudanças sociais e, dentro disso, intelectuais, que levaram a sociologia a se formar, que contribuíram para a formação da sociologia, né? A sociologia é fruto do seu tempo. Entre essas mudanças estão principalmente o iluminismo, né? E aí pensar na perspectiva iluminista de centralidade da ciência e da racionalidade, e a ciência muito voltada para as ciências naturais que vinham se desenvolvendo desde a Revolução Científica no século XV e com os avanços no século XVII, né? Então, aqui é um modo de saber que está sendo posto em centralidade, que está sendo posto em foco pelo iluminismo, é um modo de saber científico, uma racionalidade científica voltada para as ciências naturais, tá? Que eram as principais ciências que existiam. As ciências sociais justamente vão começar a surgir depois, nesse período. Tá? Nesse mesmo movimento de valorização da ciência e da racionalidade científica, a gente vai ver uma crítica ao modo de saber filosófico. Tá? Então, um modo de refletir sobre as ideias, né, aquele modo de saber filosófico, está sendo cada vez mais desvalorizado. Junto a isso, está tendo uma recusa a todas as formas de dogmatismo, que, para a questão política, vai significar uma desvalorização das monarquias absolutistas na Europa. Tá? Então, acho que o principal do iluminismo é a gente pensar nessa hipervalorização da ciência e do modo de saber científico das ciências naturais e a desvalorização do saber filosófico, tá? Que vai ser muito importante para a disciplinarização, para o processo de formar disciplinas nas ciências humanas e sociais. Outro processo muito importante é o da Revolução Industrial, tá? Que a gente vai ver junto com a Revolução Francesa na próxima videoaula em maior especificidade. Mas é pensar basicamente que a Revolução Industrial inglesa, né, que foi a primeira, ela foi responsável pela mudança na forma de produção e mudança econômica, tá? De um modo de produção manufatureiro e artesanal para um modo de produção industrial fabril. Então, quando a gente está pensando, nesse sentido, né, a Revolução Industrial vai fazer que a gente produza muito mais em menos tempo. Né? Ela vai mudar a organização social toda em reação à mudança econômica. Junto a isso, né, em período bem próximo, a gente vai ter a Revolução Francesa, que é em 1789, mais ou menos, que ela é deflagrada, e que marca uma profunda mudança política e cultural, né, e política no sentido de estatal mesmo, de mudança no Estado, que a gente vai ter principalmente pelo viés do liberalismo e do iluminismo, né? Então, a gente muda as subjetividades, a cultura, a percepção de mundo da população francesa e, junto com isso, o Estado. Tá? Que a gente vai deixar de ser um Estado absolutista, monarquista absolutista, a gente quebra essa ideologia para ter uma ideologia liberal. Então, um Estado burguês, então, que vai corresponder também ao modo de produção que está sendo estabelecido pela Revolução Industrial. Tá? Então, que movimento que a gente está vendo ali no final do século XVIII e século XIX na Europa para a sociologia surgir? A gente está vendo o desmantelamento da sociedade feudal e o surgimento de uma sociedade capitalista. Então, a gente vai ver que a sociologia ela vai surgir em resposta, ela vai surgir como um produto de uma sociedade que está passando por grandes mudanças, saindo de um modo feudal para um modo capitalista. Tá? Então, a sociologia surge no século XIX com a função de responder, né, às mudanças e de gerir as mudanças sociais que estavam surgindo ainda no final do século XVIII.